Existe uma coisa importante também, que a gente que está começando que está preconizando esse modelo de medicina que a gente está fazendo agora, de se preocupar muito mais com a prevenção, de utilizar hormônios bioidênticos e tudo mais, da grande maioria das mulheres que chegam aqui no consultório, nessa fase de perimenopausa, ou então já na menopausa mesmo, apresentando sintomas ou não desses sintomas clássicos que a gente vê de menopausa, de fogachos e tudo mais. É engraçado que sempre que a gente faz a proposta, né, de fazer a reposição dos hormônios para tratamento da menopausa, a primeira pergunta que toda mulher faz é a seguinte: doutor, eu tenho um certo receio de que hormônios possam aumentar a incidência de câncer de mama. E eu tenho uma vivência muito grande com essa história, porque eu comecei a namorar com Fabiana, que é minha esposa, na época da faculdade ainda, eu não era nem formado ainda. E quando eu estava no final da minha faculdade, já, acho que lá pelo 10º período, mais ou menos, a minha sogra, a mãe de Fabiana, ela teve um câncer de mama. E a mãe dela também já tinha tido um câncer de mama e havia falecido de câncer de mama muito jovem, aos 45 anos de idade. De forma que isso foi uma coisa que impactou muito a gente. E ela, naquela época, eu junto com Fabiana, como estudante de medicina, quase médico ainda, né, já quase formado, e a gente foi direcionando. E naquela época, quem tratou dela aqui, quem cuidou, foi um grande mastologista aqui de Recife, o doutor Antônio Figueira, que infelizmente não está mais entre nós aqui, que foi um grande ícone aqui. Professor de todos. Professor de todos nós, inclusive foi meu professor na faculdade também. E hoje ela está curada desse câncer de mama, operou numa fase inicial, precoce. Então, de forma que eu tenho muito cuidado com tudo isso também, porque Fabiana também menopausou agora. Fabiana tem 50 anos de idade, né? Tem 49. Eu tenho 50 anos de idade, que ela é um ano mais jovem que eu, e menopausou esse ano, já está um ano aí, e a gente já começou a fazer essa questão da reposição dos hormônios dela também. Mas eu queria que você comentasse alguma coisa do ponto de vista cartesiano, do pensamento que você tinha antes, e se depois que você fez esse nosso curso de prática clínica de fisiologia hormonal, isso modificou um pouquinho o seu pensamento com relação a identificar as diferenças entre as drogas com função hormonal, né, e os hormônios propriamente ditos. Ah, com certeza. Eu vim entender o que era um bioidêntico quando eu fiz o seu curso. Não vou mentir. Porque era uma coisa bem distante. Eu comecei com formação oncológica, então eu fui ensinado lá para trás que é hormônio dá câncer, hormônio dá câncer. Quando você aprende o ciclo circadiano, você começa a entender algumas coisas. Eu já vinha de uma certa formação, eu estava já tendo transformações, estudando a parte de biologia, estudando, que não eram todos. Vamos raciocinar o seguinte: o câncer é multifatorial. Se ele é multifatorial, mesmo a maior percentual do subtipo molecular em câncer é o luminal, que é o hormônio dependente. Se a gente pegar 60% é hormonal positivo, né? Os triplo negativo, ER2, eles são uma percentual menor, 60%. Mas mesmo assim, a gente tem que pensar o seguinte: o que é que acompanha a mulher que tem uma história familiar, outras comorbidades? Então, hoje eu não acredito mais que é só o hormônio que está ali. Aí você vai vendo alguns trabalhos, por exemplo, se você pegar uma população que tem 10 mil habitantes e elas têm uma incidência de 30 casos de câncer por ano, naquela população, 10 mil habitantes, e aí tem todos os fatores que você sabe que o câncer, a gente não pode identificar um fator só, é multifatorial. Aí você pega, acrescenta todos os fatores, sei lá, diabetes, vida difícil, estresse, tarará, tudo que for, qualidade de vida péssima, e acrescenta a reposição hormonal. Sabe quanto você aumenta a incidência? 8 casos. 8 casos. Isso é estatisticamente muito insignificante. Então, hoje, eu diria o seguinte: eu não assusto mais nenhuma mulher de fazer reposição hormonal. Eu digo sempre a ela que eu tenho um cuidado. Se ela tiver muito obesa, se ela for diabética, se ela tiver outras síndromes inflamatórias, eu tenho um pouco de cuidado, sim. Eu digo a ela que a gente precisa arranjar um pouco as outras questões para fazer a reposição. Mas eu não faço reposição hormonal, eu faço mais da parte oncológica, mas eu mando para esses novos doutores da ginecologia
que estão dominando o assunto. A gente tem que pensar na longevidade. A mulher está envelhecendo, inclusive com o seu câncer. Então, eu tenho que pensar de uma forma com responsabilidade. Eu acho que esses cursos que a gente tem que fazer relacionados à longevidade, o seu é um dos cursos, eles se preocupam muito com isso, né? Então, não adianta a gente querer a mulher, você não vai fazer hormônio, mas ela está triste, ela não tem vida, ela é depressiva. Então, não é só o hormônio sexual, né? A gente vê hoje no ciclo circadiano a melatonina, são pacientes que não dormem, o cortisol, você vai lá para o hormônio tiroidiano também. Então, eu hoje não tenho medo, eu mando para as médicas, a gente controla. Eu digo que até a paciente que faz terapia de reposição hormonal com muito juízo, com gente muito competente, ela tem a oportunidade de diagnóstico precoce, porque é nessa que a gente cola, é nessa que a gente faz os exames adequadamente. Então, eu não tiro a vida de ninguém. Então, eu penso isso da reposição hormonal hoje.